Só um minutinho que parece que vai iniciar a gravação. Gravando. Boa tarde. Hoje, 30 de abril de 2021, nós teremos a apresentação da defesa de estágio do estudante Caliel Gil Lorandi, do pós-médio, do curso técnico em agropecuária subsequente. Queria agradecer de antemão a presença do Virgílio Schneider, nosso colega que trabalha na instituição, a Johanna, que acompanha conosco, representando a extensão. Caliel, então esse é o momento onde tu é o protagonista, né? Tu vais apresentar o que tu fizeste na tua defesa de estágio, tá? Então, seja muito bem-vindo e fique à vontade na apresentação da tua defesa de estágio. Certo, então, professor, muito obrigado. Se o senhor puder desligar o microfone daí. Então, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, da Johanna, do professor Virgílio, do professor Luiz Fernando. Então, essa é a minha defesa de estágio do curso técnico em agropecuária subsequente ao ensino médio. Na área de atuação foi o gado de corte, cria, recria e engorda. E o meu orientador foi o professor Luiz Fernando Rosa de Lima. Então, a gente vai tratar a primeira, então, a identificação da empresa. O nome fantasia era Fazenda dos Tapes. O endereço, então, ela é localizada na Estrada Geral do Chapadão, em São José dos Ausentes. O meu supervisor de estágio, então, foi a Leandria Otávia Vieira. E a área de atuação, manejo do gado de corte, noções básicas do funcionamento de uma propriedade familiar. E o período de realização foi do dia 1º de outubro ao dia 1º de novembro, com duração de 180 horas. Então, o histórico da empresa, da Fazenda dos Tapes, então, ela foi fundada no ano de 1946, pelo senhor Otávio Inácio Vieira, que veio a falecer, então, no ano de 1954, e ele deixou de herança, então, 80 hectares para o Leandro Otávio Vieira, que na época o seu Leandro devia ter uns 8 anos. E com o passar do tempo, né, o seu Leandro foi crescendo, foi se ambientando com a fazenda e foi adquirindo mais terras, e mais terras, e mais terras, juntou bastante terra. E no ano de 2013, ele veio a falecer. E ele deixou 1.500 hectares de herança para 3 filhos, então. O Raul Otávio Vieira, a Leandria Otávia Vieira, que foi a minha supervisora, e o Leandro Otávio Vieira Filho. E a fazenda atualmente, então, ela é administrada pelos filhos pela Leandria e pelo seu Raul Vieira. Porque o Leandro, então, ele está fazendo um doutorado nos Estados Unidos, então a parte de administração dessa fazenda ficou com a Leandra e com o Raul. E eles seguem com os 1.500 hectares até hoje, trabalhando com gado de corte. E a infraestrutura física atual, então, a fazenda possui 1.500 hectares e ela é dividida em 3 partes. Uma que é a sede, localizada no Chapadão, outra é uma subsede na localidade do Faxinal, Faxinal Preto, como eles chamam lá, e uma outra subsede na costa do Chapadão. E a sede principal, a sede do Chapadão, então ela possui 700 hectares. E dentro dela possui uma residência, então, unifamiliar, que mora a dona Leandra e a sua mãe, e ela abriga também os estagiários. Quando tem algum estagiário, tem alguma oportunidade de fazer um estágio lá, ela abriga os estagiários também.
E na parte de manejo, então, ela possui 3 mangueiras para o manejo do gado. Ela possui um galpão com 5 baias para tratar qualquer tipo de animal, seja terneiro, seja vaca, ovelha, o que for preciso. Essas baias servem para lavoura. Para lavoura não, desculpa. Para tratar os animais. E ela possui também um curral para terneiros, para deixar os terneiros enquanto tira o leite, uma queijaria, onde é produzido o famoso queijo serrano, e uma garagem para automóveis. E também do lado da casa tem um galpão com brete, balança, banheiro, então para o manejo sanitário do gado. E em volta da propriedade ali, então, ela possui 3 lavouras pequenas para realizar o corte do pasto para dar para os animais no inverno. Possui também um chiqueiro para suínos e um galinheiro para galinha. E já falando da outra subsede, então, do faxinal, a sede do faxinal, então, ela possui 400 hectares, ela possui um potreiro para deixar um cavalo, para deixar uma vaca que esteja doente ou em monitoramento, precisa ser acompanhada frequentemente, então tem esse potreiro. Tem 2 mangueiras, também um brete para manejo sanitário do gado, e a subsede da Costa do Chapadão, ela possui 400 hectares também, e ela tem um potreiro para a mesma finalidade do potreiro da outra subsede, ela possui 3 mangueiras e um brete para manejar o gado, para fazer o manejo sanitário. E as atividades desenvolvidas pela Fazenda dos Tapes, então, basicamente, ela tem como atividade principal o gado de corte, cria, recria e engorda, e produz também o queijo serrano, para custear as despesas da família, ou seja, para pagar alimentação, para comprar comida, para pagar luz, pagar água, esse tipo de coisa, assim, para custear as despesas mensais da família. Então, as atividades que eu desenvolvi, então, dentro do manejo de bovinos, era a revisada de campo. Então, o campo era revisado todo dia pela manhã, e se fosse preciso, se tivesse alguma cerca arrebentada, tivesse alguma vaca doente, então ele era revisado novamente à tarde, para monitorar, então, parições, para monitorar ectoparasitas, como a mosca do chifre, uma bicheira, ver se algum bovino apresentava algum sintoma de doença. Então, os bovinos eram sempre contados para monitorar o número de bovinos em cada invernada da fazenda, então, ali da sede do Chapadão, e ver se nenhum passou para o campo do vizinho ou até se misturou com algum outro rebanho da fazenda, que é um rebanho desejado da fazenda. O rebanho era dividido em lotes, né? E era vacas de cria, bois de engorda, novilhas e vacas falhadas. E esses lotes, então, eram distribuídos na fazenda, nas invernadas da fazenda. E as vacas recém-paridas, elas eram levadas para a invernada da casa, ali na volta da casa, para ficar mais fácil o controle, o monitoramento dessas vacas, dos bezerros, e evitar principalmente que essas vacas elas tivessem alguma complicação pós-parto, como, por exemplo, ela não conseguisse deslivrar de uma placenta. Então, isso pode gerar uma complicação muito grande até o óbito do animal. Então, essas vacas eram deixadas na invernada próxima à casa, de fácil monitoramento, para não ocorrer esse tipo de situação. E em alguns casos, então, ocorria o parto distóxico. O que é o parto distóxico? Ele é um parto que necessita de ajuda humana. Ou seja, a gente tem que ir lá, o peão, ou enfim, o dono da fazenda tem que ir lá e retirar, ajudar essa vaca a criar, retirar o terneiro dela. E isso acontecia muito em novilhas, principalmente de primeira cria, que não tinha dilatação suficiente para parir esse terneiro. Às vezes o terneiro vinha muito grande, então uma novilha de 2 anos, ela é muito pequena, ela não vai ter dilatação suficiente para parir um terneiro de 50, 60 quilos, por exemplo.
E ao longo do meu estágio, então, foi feito 2 partos distóxicos. Agora, dentro ainda de manejo de bovinos, há visitas às subsedes da fazenda, então. As visitas eram feitas, então, uma ou duas vezes por semana, conforme fosse necessário, né, para monitoramento das doenças, das aparições e de ectoparasitas, carrapato, mosca do chifre, enfim. E a subsede do Faxinal Preto da Costa do Chapadão, eles eram eles são os campos muito ruins de monitorar, porque é um campo muito dobrado, ou seja, um terreno acidentado, cheio de morro, e os dois, eles têm 50% da área, então 50% dos 400 hectares, são 200 hectares, ele é coberto por mato nativo, e os outros 50 por campo nativo. Então ele torna um terreno muito ruim de tu ficar monitorando, porque na maior parte do tempo, principalmente no inverno, o gado ele passa muito dentro do mato. Então é difícil, às vezes, o lugar que uma vaca vai, que a vaca percorre o caminho dentro do mato, tu não consegue chegar de a cavalo para monitorar essa vaca. Então fica muito difícil de monitorar esse campo. E até de acompanhar quantas vacas tem, fazer a contagem desse gado. Então, nas subsedes ficavam as vacas de cria, então as matrizes mais experientes, digamos assim, e alguns bois de engorda, porque como é um terreno de mato, como eles chamam lá, um terreno de mato, ele consegue manter o animal no inverno sem que ele fique fraco, então ele consegue se manter, não passa fome, e então ficava lá os bois de engorda. E 2 touros em cada subsede, para que essas matrizes que ficam lá, elas repitam cria na próxima safra. E quando se ia lá, os bovinos eram contados, os recém-paridos eram assinalados na orelha, e era aplicado uma associação injetável, então uma vacina intramuscular, que ele é basicamente um antimicrobiano de longa ação com antiparasitário, então para evitar uma bicheira no umbigo, ou o famoso mal do tarde, que é quando bicha o umbigo do terneiro e o terneiro fica manco de uma perna. Então era para evitar principalmente essas consequências durante o primeiro mês de vida do terneiro. E agora falando de vacinação e banho. Então ela era executada dentro de 60, 80, 90 dias, conforme fosse necessário, né? De acordo com o monitoramento e da carência do remédio também. Então eram utilizados para vacinação e banho, então eram utilizados 2 medicamentos via injetável, sendo um deles um modificador orgânico e um suplemento vitamínico mineral. E outro medicamento via oral, o vermífugo, hoje em dia não se usa tanto esse vermífugo de via oral, porque já existe vermífugo via injetável, então torna muito mais fácil o manejo, né? Tu injetar o medicamento do que tu ter que estar pegando a vaca ali pela venta e dando goela abaixo o vermífugo. E outro medicamento para banho de imersão, um antiparasitário, que tem a mesma função do remédio de lombo. Então, é outro processo que hoje em dia já não se vê tanto, né, esse banho de imersão, o famoso banheiro. E falando de doenças, não existia, então, a incidência de tristeza parasitária, porque o banho de imersão, então, ele era feito dentro dos prazos de carência do remédio. E por ser um gado muito cruzado, um rebanho cruzado, não era uma raça pura, não era uma raça refinada, ele se tornava um gado mais rústico, um gado mais resistente, né? Por ele ter cruza com o gado zebu também. E o gado puro, ele é mais sensível a tristeza, ele é mais sensível aos endo e ectoparasitas, então esse gado deles lá, como era bem cruzado, não existia incidência de tristeza. E daí, como funcionava essa vacinação e banho do gado, então? Na sede principal, que era localizada no Chapadão, então, o gado era recolhido do campo, era levado até a mangueira, em seguida era apartado os bezerros, então, para evitar que no manejo
esses bezerros se machucassem. Como ele é um bezerro é muito pequeno, já pensou uma vaca cruzar por cima, a vaca vai quebrar o terneiro, então ele era apartado do gado para evitar que se machucassem e evitar esse tipo de situação. E daí depois era apartado o gado em lotes, então as vacas de cria eram tiradas, os bois para um lado, as novilhas e as vacas falhadas para o outro. E o primeiro lote a ser vacinado, então, e banhado, eram as vacas de cria. Por quê? Porque daí tu já podia pegar essas vacas de cria e já largar junto com os seus terneiros. E daí, em seguida, era vacinado e banhado os bois e as novilhas, e por fim as vacas falhadas. E esse gado que era manejado ali já era direto já depois de feita a vacinação e o banho, depois de terminado o manejo, então eles eram levados para as invernadas, como as invernadas eram na sede, então ficava mais perto. E nas subsedes, então, do Faxinal e do Chapadão, os bovinos eram recolhidos nas mangueiras, então, das subsedes, então, os bovinos mais fracos e os bezerros, eles eram apartados e eles eram levados de caminhão até a sede do Chapadão, porque essas subsedes, elas dava mais ou menos uns 35 quilômetros de distância da sede. Então, tu imagina um gado, uma vaca fraca e um terneiro recém-nascido percorrer 35 quilômetros, não ia dar certo. Então, eles eram apartados e eram levados de caminhão até a sede, e o restante do gado era tropeado, então era levado tocado na estrada. Então, esse gado fazia 35 quilômetros tropeado na estrada até a sede do Chapadão. E chegando na sede, então, os bovinos eram deixados pousar de mangueira, porque tu imagina, um gado percorrer 35 quilômetros, chegar lá e tu já vai manejar com esse gado, o gado vai estar estressado, o gado vai estar cansado, então não vai dar certo, tu vai ter um monte de complicação. Então era deixado descansar esse gado na mangueira de um dia para o outro, então no outro dia era trabalhado, manejado esse gado, vacinado, banhado, com mais calma, e já daí no outro dia, por fim, eles levavam de volta para as subsedes. E falando então de manejo reprodutivo e genética dos animais, então. O manejo reprodutivo ele era feito a campo, por monta natural, então não havia nenhum processo, nenhum método de inseminação artificial. Os touros da fazenda, então, os reprodutores, eles eram soltos o ano inteiro com as vacas, para maior repetição de prenhez das vacas. E a época de reprodução, ela vai de setembro a outubro e pode ir até março, né? Uma vaca que vai criar no tarde pode parir até março. E a época das parições, então, desculpa. A reprodução, então, ela vai de setembro a outubro e de outubro a março. E a época das parições, então, onde ocorre o período de cio das vacas. As parições iam, então, de setembro a dezembro, época que exige, então, muito cuidado com as miíases, a famosa bicheira, nos recém-nascidos, que dá normalmente no embigo do bezerro, porque ele nasce, aquilo fica, tipo, como se fosse um machucado, e então pode sentar uma mosca ali, botar uma larva e aquilo virar uma bicheira. E as consequências dessa bicheira pode ser ruim, ela pode dar o mal do tarde, o bezerro vai ficar manco de uma perna, então para um reprodutor ou uma matriz ele já não vai servir. E a genética dos animais, ela é indefinida, então. Ela era raças mistas. Então a maior parte do gado era zebu, era de raças zebuínas. E torna o gado mais rústico e resistente às doenças, aos endo e ectoparasitas, e ao clima da região também, porque é um clima muito frio, né? Então ele se adapta melhor. E os machos reprodutores, então os touros, eles eram todos crioulos da fazenda, ou seja, eles nasceram na fazenda e se tornaram reprodutores. E desculpa. E o melhor touro, então, o melhor bezerro, ele ficava para reprodutor. Um método muito antigo, né, de tu fazer reprodutores. E as vacas também eram todas crioulas da fazenda, todas nascidas ali, as matrizes. E
Um fato interessante, todas as fêmeas nascidas, elas ficavam na propriedade, elas não eram comercializadas. Outro fato que hoje em dia tu já não vê mais, né? Não é mais tão comum todas as fêmeas da propriedade virar uma matriz. Então, falando agora de castração. A castração, então, ela era feita após a vacinação e o banho dos animais, após esse manejo de vacinação e banho. E ela era realizada apenas nos machos acima de 12 meses, ou seja, machos com mais de 1 ano de idade. E o método utilizado por eles era a castração à faca. E necessitava de 3 pessoas, então, para ser executada. E os machos eram separados, então, deixados na mangueira, e um por um eles eram castrados. E eu gosto de falar que essa castração que eles faziam lá é a moda antiga, né? Era uma castração a pialo, ou seja, das 3 pessoas ficava com o laço, pialava o bicho, laçava pelas pernas, o bovino, e derrubava. Uma segunda pessoa vinha, sentava em cima do pescoço, e a terceira pessoa ia lá e castrava. Então, hoje em dia, tu não vê mais isso, né? Hoje em dia já tem tronco, já tem. Me fugiu a palavra agora. As tecnologias já estão mais avançadas, né? Então, hoje tu bota no tronco, tu não precisa fazer força, tu não precisa derrubar o animal para fazer a castração, já fica tudo mais fácil. Mas lá, como não tinha, então era feito tudo à moda antiga. Tudo pialado, derrubado, uma das pessoas ia lá e castrava. E depois da castração feita, era passado mata-bicheira spray. Ele é larvicida, repelente, cicatrizante, bernicida, então para evitar que crie uma miíase, que crie uma bicheira nesse animal que foi castrado. O manejo, então, de bovinos da ordenha das vacas do leite, então. A ordenha, ela era a primeira coisa a se fazer todos os dias pela manhã. Ela era feita todos os dias. E ela era realizada antes da revisão dos campos, do monitoramento dos campos. Eram ordenhadas 18 vacas. Cada uma dava em média de 4,5, 4 litros e meio, 4 litros cada uma por dia. Como era um gado de campo, então, e não tinha uma aptidão para leite, então elas eram umas vacas que davam pouco leite. Então necessitava de 18 vacas, então, para poder fazer o queijo. E o processo, todo esse processo começava no dia anterior, quando elas eram apartadas dos terneiros, e os terneiros eram colocados em uma baia no galpão, e as vacas eram colocadas na lavoura, e as vacas ficavam mais ou menos, em média, 40, 60 minutos na lavoura, e depois elas eram soltas na invernada. Uma lavourinha que tinha ali perto da casa, então deixava de 40 a 60 minutos as vacas ali, e já largava para a invernada da frente da casa. E no dia seguinte, as vacas, então, elas amanheciam na mangueira por conta própria, porque a cria dela, né, o terneiro foi apartado, então no outro dia ela vem procurar a cria no outro dia cedo. E entrava, então, no processo de ordenha, entrava 4 vacas por vez no galpão. As 4 vacas, então, elas eram amarradas, maniadas, e uma por uma, então, elas eram ordenhadas, porque a ordenha, como vocês podem ver, ela tem a capacidade de ordenhar só uma vaca por vez. Então, era uma vaca por uma, então elas eram ordenhadas, e esse era o processo de leite. E depois que todas as vacas, então, elas eram ordenhadas, o leite era levado para para queijeira, e depositado, então, num tonel, para que fosse colocada a coalhada para iniciar do todo o processo de fabricação do queijo serrano. E a manutenção dos alambrados, então, fazer a cerca, revisar a cerca. Então, ela era feita sempre que necessário.
Os alambrados eram revisados junto com a revisão dos campos, então, todos os dias. E os materiais utilizados para manutenção, ele. Desculpa. Os materiais utilizados, então, para manutenção, então, para o serviço, era a cavadeira, a pá de corte, o tirador de terra, martelo, torquês, grampo, palanque, esse tipo de ferramenta. E precisava, então, de 3 pessoas para realizar essa manutenção. Então, uma das pessoas ia abrindo o buraco, uma ia espichar os arames e a outra ia grampear o arame no palanque que fosse fincado, então. E assim era feito a manutenção de todos os alambrados. O manejo de suínos. Então, o manejo de suínos, ele era basicamente alimentação, só alimentação. E normalmente ela era feita pela manhã, antes da limpeza do galpão. E depois do almoço, então era 2 vezes ao dia. De manhã era alimentado os suínos menores, então, os suínos maiores, desculpa, que era 4 porcas de cria e um cachaço. A dieta era exclusiva de soro do leite bovino, então dava uns 20 litros por dia de soro para esses suínos maiores. E depois do almoço, na parte da tarde, então, era alimentado os suínos menores, os leitões. Eram mais ou menos 20 leitões que eram alimentados todos os dias na parte da tarde. E a dieta era exclusiva de soro bovino, mais ou menos uns 20 litros também, e farelo de arroz. Dava uns 12 quilos e meio de farelo de arroz. E os leitões, então, quando eles atingissem um peso de 30 quilos, eles eram comercializados também para ajudar nos custeios da fazenda, para que tenham a mesma função do queijo serrano que eles produziam, para ajudar nos custeios da família. E a higiene e limpeza das instalações, então, ela era feita a cada 15 dias. A, a, a geral, assim, que tu limpava a mangueira, tu limpava tudo, era feita a cada 15 dias. E daí era limpo todos os galpões, todas as baias, era retirado esterco, era varrido, era lavado todo o galpão. E a limpeza normal, ela era feita todos os dias, daí a pequena limpeza, que envolvia basicamente as baias dos cavalos e o local onde era tirado o leite. Então, depois de tirar o leite, todos os dias era varrido esse espaço e era limpado para deixar tudo higienizado para o outro dia tu conseguir chegar e tirar o leite. E a comercialização dos produtos da fazenda, então, a comercialização era basicamente o queijo serrano, os ovos das galinhas, que ficavam soltas por lá, e, os porcos, né? Mas os porcos eram comercializados separado dos ovos e do queijo. E os queijos eram levados a cada 20 dias, se eu não me engano, para Bom Jardim da Serra, para comercialização. E dava mais ou menos, em média, uns 80, 90 quilos de queijo, que cada 20 dias era comercializado em Bom Jardim. E mais ou menos umas 15, 16 dúzias de ovos também era comercializado lá. Porque lá eles pagavam mais, né? O preço pago pelo queijo e pelos ovos era maior do que tu comercializar aqui na região de São José dos Ausentes. Como aqui tem muito comerciante de queijo serrano, então o preço é menor. E lá, como tem pouco, o preço é maior, eles pagam a mais. Dava uns R$ 8 de diferença. E os veículos utilizados, então, para locomoção da fazenda, para ir, às vezes estava chovendo, tu não conseguia ir numa subsede a cavalo para revisar o campo, então tu ia de carro. Então era utilizado uma caminhonete, então S10 4x4 de cor branca para essa locomoção, ou para ir no mercado, buscar um medicamento, ou até e reformar um alambrado, fazer uma cerca. Era utilizado essa caminhonete que está na foto. E agora eu abro espaço para dúvidas. Esse foi a minha defesa de estágio.
se a banca quiser fazer alguma colocação. Neste momento, então, passamos a palavra ao senhor Virgílio, para que faça as suas considerações. Virgílio, então tens a palavra. Certo, ok. Não, eu gostei muito da tua apresentação do estágio, da tua apresentação, tá muito bem falado, explicado. Então, vou fazer algumas perguntas mais em relação ao teu estágio. Então, o que mais te chamou atenção durante o período de estágio aí na propriedade? O que mais me chamou a atenção foi, por exemplo, eles lidam lá de um modo muito antigo, né? Não tem uma tecnologia, uma infraestrutura tão boa assim, então é passado muito trabalho lá. Para uma fazenda de Certo, 1.500 hectares, eu acho que podia ter uma infraestrutura bem melhor. certo. Aí as raças de criação aí era só corte? Ou a quantidade, mais ou menos, de população de gado, quanto era? Tinha mais ou menos umas 700 cabeças. E as raças eram mistas, era só de corte, era zebuíno de corte e europeu de corte. Certo. Bom, tu já falou, a tecnologia que eles usavam era muito pouca, né? E tu conseguiu apresentar uma tecnologia para eles ou conversar a respeito de melhoramento de campo nativo? Ou eles usavam algum melhoramento do campo nativo ou não? Não, eles não usavam, não tinha nem lavoura para ter uma noção. Em 1.500 hectares, se tinha 1 hectare de lavoura, era muito. Então, eles só usavam o campo nativo, nada de melhoramento nenhum, então. Nem uma pastagem cultivada, Nada, só campo nativo. eu queria perguntar sobre essa parte. A Único, terra é muito quebrada e com pedras. o campo lá era muito dobrado, né? Então é ruim de fazer lavoura, mas eu acredito, analisando pelo tempo que eu passei lá, dava para fazer mais ou menos uns 200, 300 hectares de lavoura, bem tranquilo. Certo. Eles E o não único, têm. único pasto que era plantado. Opa. Não, pode falar. Ah, O eles não único têm pasto que era plano. plantado, então, era naquelas lavouras que eu comentei que ficava em volta da casa ali. Dava mais ou menos 1 hectare no máximo. E era só para as vacas do leite, assim, só pro gado do leite. Sim, pois é. Eles não têm intenção de mudar essa posicionamento deles, investir, ou eles acham que é muito custo e o retorno é pouco? Eu não sei, mas pelo que deu de ver, eu acho que eles vão lidar daquele jeito pro resto da vida. Eles não vão, assim, se atualizar ou melhorar. Sim. Tá ok, eu passo para o professor Luiz Fernando. Da minha parte, isso. Gostei muito da tua explanação. Então, a outra parte, então, é com o professor Luiz Fernando. Obrigado, Virgílio. A Johanna tem alguma consideração a fazer em relação à defesa do Caliel? Quer aproveitar e fazer alguma consideração? Ok, então vamos lá para as considerações de minha parte, né? Caliel, assim, tu falou alguns conceitos
O que seria o potreiro? Tu falou em potreiro e invernada. Qual a diferença desses dois conceitos? O potreiro, ele é uma área menor, que normalmente fica perto da casa, das mangueiras ali, para tu deixar um cavalo, pequenas quantidades de animais. Certo. E a invernada é como se fosse o campo, onde Então, abrange uma área bem maior, né? certo. Lá o pastoreio, pelo que eu entendi, era contínuo, né? Numa área extensa, sem divisórios, sem nada de divisórios, né? Uma ou outra divisória, né? Mas a grande maioria, o Sim, pastoreio era direto, né? Contínuo, é isto? sim, todos os dias. Ok. Me chamou a atenção, o Virgílio também já havia chamado a atenção, do não melhoramento do campo nativo. Com certeza, no mês de agosto já começa o fogo pegar, né? Acho que eu tô vendo, voltando lá nos Ah, tempos pega direto. do meu avô, onde os touros eram selecionados dos melhores dentro da propriedade, não havia uma genética que entrava de fora, né? O queijo sendo feito e eventualmente sendo levado. O sal, o sal mineral era usado ou era o sal branco somente que era levado de vez em quando no rodeio? Não, sal mineral não era utilizado, era só o sal branco. Só o sal branco. E Certo, muito pouco, levado a garupa de cavalo. certo. Estou vendo. No coxo de madeira, né? É, Ok. na moda antiga. Caliel, assim, o cavalo é utilizado como ferramenta de trabalho, né? Tu vê outra forma de lidar com o gado naquela situação sem ser o cavalo? Não, Certo. só, Não só o tem cavalo para dar conta. moto, não resolve, jipe não resolve, só o cavalo. Não, porque tu não consegue nem chegar. Certo, Tem os lugares que só cavalo dentro do mato, esses lugares assim, passar um banhado. certo. Caliel, me chamou a atenção da primeira foto que tu fala ali da revisada de campo, né? A ronda que você tem que fazer diariamente, tá? As taipas aqui faziam parte da... Com certeza, parece que eu estou vendo as lavouras em volta da casa, todas cercadas de taipa. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá, Em volta da casa ali é tudo de taipa. certo. A taxa de ocupação, tu já falou, dos 1.500 hectares, 700 cabeças ao todo. Resumindo isso aí, botando animais jovens, vacas, novilhas, tudo vai dar uma 0,3 unidades animais por hectare. Precisa de 3 hectares para colocar uma vaca de 450 quilos. É mais ou menos isso, É, Calhão? é, é mais ou menos isso, professor. Certo. Então, se os touros são de dentro da propriedade, inseminação artificial, outras tecnologias de reprodução, nem pensar, né? Assim, o Não. queijo serrano, tu vê como sendo uma alternativa para uma pequena propriedade na serra com 25, 30 hectares? Consegue visualizar esta, claro, com uma melhoria, um pouquinho de tecnologia, de alimentação, né? Tu consegue visualizar o queijo serrano como sendo uma alternativa para que as pessoas tenham uma condição de vida decente, Caliel? Com certeza, com certeza. Ok, O queijo, ele ajuda muito no custeio, principalmente da alimentação, né? certo. E se nós formos ver Então, em se tu toda essa fizer área, aí uns leva o leite 3 de quilos de 18 queijo por vacas, dia, 4,5 litros, a gente sabe que... vai dar uns 15 quilos por semana. Certo. Então tá, Caliel, eu quero dizer que eu fiquei muito satisfeito com a tua defesa, com a tua desenvoltura, né? O curso técnico em agropecuária subsequente é algo que na escola nunca deverá de existir, né? Sempre temos que oportunizar. E são estudantes que realmente têm interesse no curso técnico em agropecuária. E a gente vê nas defesas, né, esse desenvolvimento de vocês. É diferente, né? Um pouco dos que não estão muito engajados com o curso, né? Então, vocês estão ali porque realmente querem e é muito gostoso de trabalhar com vocês. Não que não seja gostoso também de trabalhar com as outras turmas,
é sempre muito prazeroso. Mas a gente percebe, né, que a nossa relação em sala de aula era algo diferente, era uma conversa, uma troca de experiências, né? Era muito divertido dar aula para vocês. Eu sinto muita falta da turma de vocês. Caliel, fiquei muito contente com a tua participação, com o teu desenvolvimento, e queria agradecer mais uma vez ao Virgílio, que atentamente sempre nos atende, o chamamento para as defesas de estágio, e a Johanna, que está presente hoje representando a coordenação de extensão. De minha parte era isso, e pode ficar para tuas considerações finais, Caliel. Certo, obrigado. Certo, então, professor. Então, as minhas considerações finais, então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a presença de todos, principalmente da banca, do seu Virgílio, do meu orientador, por toda a orientação ao longo desse tempo. Gostaria de agradecer a coordenação também pela presença. E para finalizar, minhas considerações finais, então, sobre o meu estágio, então, eu acho que o estágio ele tem uma ação fundamental, então, na formação técnica de qualquer indivíduo. Então, ele mostra muito a realidade do trabalho no campo e, principalmente, essa questão de tecnologia que a gente vê na televisão. Se tu for para uma região e tu for ver aquilo na prática, tu quase não vê aquilo. Tá aí um exemplo, uma fazenda com 1.500 hectares que poderia produzir muito mais. E então tu vê que a tecnologia não chega até o produtor, até todos os produtores, né? O produtor menor, por exemplo, eles ali, eles têm capital, muito capital, mas são produtores pequenos, né? Que pensam de forma pequena. Então tu vê que a tecnologia na prática, ela não está aí para todo mundo. E principalmente o produtor rural acompanhar a evolução do mercado, de todos os tipos de mercado, seja de grãos, de bovinos, de tudo. E durante o meu estágio eu pude vivenciar, então, como é o dia a dia de uma propriedade familiar. E eu pude ver os pontos positivos e os pontos negativos, e isso vai me auxiliar muito no meu futuro. E, e de fato, então, eu consegui aprender todos, consegui ver todos os pontos de vista diferente, né? Pude ver que todo mundo tem um ponto de vista diferente, que tem uma maneira de pensar diferente. Se eles, como donos daquela propriedade, eles fazem de uma forma. Se eu fosse o dono, eu ia fazer de uma forma totalmente diferente. E o que dá certo para eles pode não dar certo para mim, o que pode dar certo para mim pode não dar certo para eles. Então, tem muito pós e contra, né? E eu acho que a vivência e a experiência, isso eu acho muito importante. A vivência e a experiência, então, ela vai te mostrar o caminho certo, então, para tu chegar ao teu objetivo, para tu chegar ao teu sucesso, digamos assim. E é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. E eu finalizo por aqui. Para finalizar, estou com um problema aqui, só um minutinho. Para finalizar, eu queria ressaltar esse posicionamento do Caliel na parte final. A fazenda sabe melhor do que ninguém, os proprietários sabem melhor do que ninguém o que é melhor para eles, né? Eles sabem que existe inseminação artificial, eles sabem que existe tecnologias diferentes, mas com certeza eles sabem o que é melhor para eles. Então, isso que o Caliel colocou, que tem que se respeitar esse posicionamento, né? E se assim está funcionando para eles, que assim continue, tá bom? Então, nesse momento, nós damos por encerrada a apresentação do Caliel e consideramos, então, encerrada mais essa etapa da vida acadêmica do estudante. Nesse momento, então, eu vou parar a gravação e depois eu e o senhor Virgílio vamos ficar na sala para conversarmos sobre a tua avaliação, tá, Caliel? Então, muito obrigado, Caliel. Certo, professor. Obrigado. Tá tudo bom, certo?